Todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa aula de inglês para a indústria farmacêutica, uma aula demonstração de um dos nossos cursos da área da saúde. O tema do curso é indústria farmacêutica, onde a gente coloca nesse primeiro módulo que a gente está produzindo, vendas, argumentação e negociação, além de encher vocês de vocabulário focado em dispositivos médicos e equipamentos que todo mundo que trabalha na indústria precisa saber. E o tema dessa aula de hoje aqui é feche negócios com distribuidores internacionais. Present your product, build trust, close the deal. Apresente seu produto, construa confiança e feche negócio. E in English, que é o mais importante de tudo, porque o inglês, para quem quer trabalhar na indústria farmacêutica, precisa de inglês. E eu estou aqui para ajudar vocês. E as nossas aulas, cada aula do nosso curso, que são várias, a gente foca em aumentar o vocabulário de vocês. Então, todas as aulas nós vamos trabalhar vocabulário, igual na aula de hoje. Nós vamos focar em vocabulário e em pronúncia. Então, quando a gente aprende vocabulário, também a gente aprende pronúncia. Leitura, gramática, um diálogo e, por último, mas não menos importante, vídeo. E sim, nós vamos trabalhar com vídeo para testar a compreensão auditiva de vocês e também para vocês se visualizarem fazendo exatamente tudo que a gente aprendeu na aula, a gente termina com o vídeo. E bem, antes da gente começar, vamos fazer aqui uma reflexão. Você já perdeu alguma oportunidade de negócio porque não se sentiu confiante para apresentar seu produto em inglês? Bem, dos outros cursos eu tenho diversos relatos que a pessoa não conseguiu participar de um congresso internacional porque não tem inglês, ou não conseguiu atender um paciente estrangeiro no Brasil. Eu tenho quem quer viajar para fora, mas aqui no Brasil não conseguiu atender. Falou, teacher, eu preciso também ter isso no meu currículo, até porque os principais hospitais exigem inglês. Tenho alunos que querem mudar de área, quer sair do plantão e ir para gestão, e o inglês também se faz necessário. Mas essa é uma queixa da indústria principalmente. Falta vocabulário, principalmente da área, e não consegue fazer apresentação, não consegue ligar para fornecedor, ligar para cliente, fechar um negócio, negociar preço. Por isso que o foco principal do primeiro objetivo é negociação e vendas. Você sabia que distribuidores internacionais avaliam não só o produto, mas a forma como você apresenta? Então, apresentar faz parte disso. Por isso que as indústrias também contratam gente que sabe falar inglês. Por quê? Ou o seu cliente ou o seu distribuidor, a chance dele ser internacional é gigantesca. E não se fecha negócio por e-mail. Geralmente é por videochamada ou por encontros presenciais também. Mas por videochamadas, ou seja, ao vivo, ali você tem que falar e tem que entender. E se você soubesse exatamente como apresentar um medicamento e fechar um negócio em inglês? Me diga, como seria? Sua vida mudaria, né? Para isso que estamos aqui hoje, para essa primeira de muitas aulas que virão pela frente também. Então, vamos começar? Let's get it started! E nós vamos começar com vocabulário. Eu sempre peço meus alunos anotarem, fazer um caderno, uma lista de vocabulário e também treinar a nossa pronúncia. Repeat after me. Clinical efficacy. Eficácia clínica. Regulatory approval. Aprovação regulatória. Distribution agreement. Acordo de distribuição. Market share. Participação de mercado. Contraindications. Contraindicações. Congratulations. Como todo o nosso vocabulário a gente aprende, deixa eu deixar a nossa apresentação grande aqui. Como o nosso vocabulário é sempre importante que a gente aprenda de maneira que ele fique, como eu posso dizer para vocês, conectando uma palavra na outra, porque o inglês ele não é sobre somente falar uma palavra.
eu ensino vocês, por isso que a importância da leitura e quando a gente for ver o diálogo, vocês vão notar isso. É conectar uma palavra na outra. Então olha só aqui, ó. Clinical efficacy was demonstrated in phase 3 trials. Repeat. Quero foco apenas na leitura agora. The drug received regulatory approval in 12 countries. We'd like to propose a distribution agreement. Sua vez. Our product holds 23% market share in Latin America. 23%. There are no major contraindications reported. Fantastic! Exatamente. Aqui a gente treina não só para aumentar o vocabulário, como uma boa pronúncia, como a leitura. É extremamente importante. Nesse próximo slide, nós vamos entrar na gramática. Toda aula, como vocês sabem, que é em inglês, então a gente tem que aprender inglês também. Então, toda aula a gente vai focar em uma gramática. Lembra do presente, passado, futuro, present perfect, condicionais. Tudo isso vai ter em cada uma das aulas, porque o inglês, ele também é primordial. Então a gente precisa desenvolver o inglês. A diferença é que a gente vai focar totalmente na indústria farmacêutica. Então aqui eu vou ensinar vocês como estruturar a sua apresentação farmacêutica. Domine essas estruturas e você apresenta qualquer medicamento com autoridade e persuasão. Eu separei em abertura, benefício clínico, diferencial e fechamento. Olha só, duas possíveis aberturas aqui, ó. Allow me to introduce CardioPlus, or latest antihypertensive. Allow me to introduce. Isso é a raiz. Logo, você fala o que você vai apresentar. Permitam-me apresentar o... E aí o nome do produto, CardioPlus. Nosso mais recente antihipertensivo. Claro que a gente pega a raiz para reestruturar de acordo com a sua apresentação. I'd like to present our breakthrough treatment for hypertension. Gostaria de apresentar nosso tratamento inovador para a hipertensão. Eu gostaria de apresentar o nosso, e aí o produto de vocês. Benefício clínico. Depois de uma abertura, você colocar os benefícios vai ajudar você a fechar a venda. Olha só. Clinical trials demonstrate a 43% reduction in cardiovascular events. Ensaios clínicos demonstram uma redução de 43% nos eventos cardiovasculares. Durante o nosso curso, vocês vão aprender principalmente isso também. De como nós vamos estruturar ali a nossa apresentação. Quando você mostra benefícios, você está extremamente pronto para falar. E falar de números é extremamente importante também. 43%. Nós vamos aprender isso tudo e mais um pouco. Olha só. The data shows 67% improvement in patient adherence. Os dados mostram uma melhora de 67% na adesão dos pacientes. Olha só que maravilha. Nós montamos a nossa apresentação aqui colocando um benefício clínico. Differential. Qual que é o diferencial aqui? What sets CardioPlus apart is its 24-hour sustained release formula. O que diferencia o nosso produto é a sua, e aí você coloca o benefício também aqui, a sua fórmula de liberação sustentada de 24 horas. Unlike current treatments, our drug has zero major adverse events. Ao contrário dos tratamentos atuais, nosso medicamento não tem eventos adversos graves. Então, depois que você fez a abertura, mostrou o benefício, você mostrou o diferencial, vamos fazer o fechamento. I'd like to propose a distribution agreement for Latin America. I'd like to propose. E aí você faz a oferta. Olha só, gostaria de propor um acordo de distribuição para a América Latina. Shall we discuss the next steps for pricing structure?
até para dar gatilho para um próximo. Olha só. Podemos discutir os próximos passos e a estrutura de preços? Viu só? A dica, como mistakes, aqui são erros comuns que as pessoas fazem. De hoje, eu quero pontuar isso daqui, ó. Dados vendem. Então a gente precisa... qual que é o erro mais comum das pessoas? É traduzir o pitch literalmente, perdendo persuasão e credibilidade. A gente reduzindo essa tradução literal, melhora tudo. Olha só a forma que é vaga e com dados. Vejam só a diferença. Our medicine is very good and has results in patients. Pô, como assim? Nosso medicamento é muito bom e tem resultados em pacientes. Ficou vago. Agora olha com dados. Clinical trials demonstrate a 43% reduction in hospitalization rates compared to standard treatment. Ensaios clínicos demonstram uma redução de 43% nas taxas de hospitalização em comparação ao tratamento padrão. Aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte, dados vendem. Então, você saber transmitir dados faz total diferença. Então, o que está nessa parte de negociação? O que está nessa parte de argumentação, na venda de vocês? É muito importante que os dados estejam lá. Very good e good results não convence ninguém. Agora, usar dados clínicos com percentuais exatos, sim. Olha só mais uma forma vaga. Many countries already use our product and it's approved. Many countries é vago. Cite o número exato de países e dados de segurança para gerar confiança. Olha só, esse medicamento recebeu aprovação regulatória em 15 países, sem eventos adversos graves reportados. Olha como fica em inglês. This drug has received regulatory approval in 15 countries with zero major adverse events reported. Aqui você vê que lá no vocabulário que a gente aprendeu 2 slides para trás, ajuda aqui a gente a pegar ter mais base. Então, quando você cita o número exato, dados, às vezes gráficos, você tende a ter uma melhor negociação. Então, também no nosso curso, nós vamos ensinar isso para vocês. Nós vamos deixar vocês muito mais confiantes para falar. E também sempre focando aqui. Nessa aula de hoje, a gente não vai conseguir trabalhar o presente, passado e futuro, porque é uma aula mais ampla em quesito de também de tempo. Mas durante o curso, toda a aula, a gente vai ter um foco gramatical específico. Seja ele presente, seja ele futuro, seja ele verbos, seja ele voz passiva, enfim, nós vamos focar também na gramática em cada aula. Mais um exemplo, ó. Sem dados. Patients like our medicine because it is easy to take. Que você quase que dá uma opinião. Easy to take, não é argumento comercial, né? Fácil de tomar. Transforma o benefício em dado mensurável de adesão. Olha só, vamos mudar, vamos fazer algo com dados. Our 24-hour sustained release formula resulted in 67 better treatment adherence in clinical studies. Nossa fórmula de liberação sustentada de 24 horas resultou em 67% mais adesão ao tratamento em estudos clínicos. Do you understand? Pegaram a diferença? Faz toda a diferença, né? Leitura e escuta. Eu vou ler esse diálogo aqui, toda aula também vai ter um diálogo, para a gente ver. Por exemplo, na aula que tiver o simple present, o diálogo vai ser respeitando o simple present. Porque eu quero também que vocês se vejam na situação. Então aqui é um pitch real para distribuidor internacional. Então você vai ver uma cena entre o Rafael Costa, que ele apresenta o nosso Cardio Plus, nosso antihipertensivo, para o Dr. James Wilson, distribuidor americano. Eu vou ler, depois vocês podem pausar para vocês trabalharem a leitura também. Vamos lá. Good morning, Dr. Wilson. Allow me to introduce Cardio Plus, our latest antihypertensive. Thank you. What makes Cardio Plus different from current treatments on the market?
clinical trials demonstrate a 43% reduction in cardiovascular events compared to standard treatment. Impressive. Has the drug received regulatory approval in the United States? Yes, CardioPlus has received regulatory approval in 15 countries with 0 major adverse events reported. Very compelling. I'd like to review the distribution agreement proposal. Pausem o vídeo, leem e nós vamos fazer a tradução aqui agora. Bom dia, Dr. Wilson. Permitam-me apresentar o CardioPlus, nosso mais recente antihipertensivo. Aí o doutor fala assim, ó, obrigado, o que torna o CardioPlus diferente dos tratamentos atuais do mercado? Aí você já tem que, vem uma pergunta, você vai ter que argumentar. Ensaios clínicos demonstram uma redução de 43% nos eventos cardiovasculares em comparação ao tratamento padrão. O que você colocou aqui? Dados. Muito importante colocar dados. E aí o Dr. Wilson fala, impressive. Impressionante. O medicamento recebeu aprovação regulatória nos Estados Unidos? Outra, ali ó, ele deu um contraponto, ele fez uma pergunta, colocou você em pressão. Você fala, sim, o CardioPlus recebeu aprovação regulatória em 15 países, sem eventos adversos graves reportados. Aqui é venda fechada. Aqui você conquistou o cliente. Muito convincente. Gostaria de revisar a proposta de acordo de distribuição. Muito provavelmente você vai fechar aqui a venda. Por quê? Quem sabe o porquê? Porque você mostrou dados. E você, além de ter um inglês formal, esse é um dos diferenciais do nosso curso também, formalidade. A gente tem que saber dosar a formalidade. O inglês que a gente aprende no dia a dia, ele é informal. E ele tem que ser informal, porque é o inglês do dia a dia. Agora, o inglês profissional, ele não pode ser informal. Você não pode chegar e falar, e aí galera, tudo bem? Não, isso é informalidade. Então, nós vamos trabalhar também a formalidade do seu inglês. Vamos fazer exercícios, porque eu gosto de fazer exercícios. Aqui vocês vão ter Clinical Efficacy, Regulatory Approval, Market Share, Contraindications, Distribution Agreement. Tem 5. 4 cabem aqui. Eu preciso que vocês pausem o vídeo agora para fazer. Em 3 segundos eu vou vir com a resposta para vocês. 3, 2, 1. E aí? O que deu? Number 1, the Tanana of CardioPlus was demonstrated in 3 phase 3 trials across 12 countries. O que? A Tanana do CardioPlus foi demonstradas em 3 ensaios de fase 3 em 12 países. The clinical efficacy. Então, a eficácia clínica do CardioPlus foi demonstrada em 3 ensaios de fase 3 em 12 países. Se você respondeu isso, congratulations! Number 2, our product has received in 15 countries, including the FDA and EMA. Nosso produto recebeu regulatory approval in 15 countries. Nosso produto recebeu aprovação regulatória em 15 países, incluindo FDA e EMA. Number 3, CardioPlus currently holds 23% in the Latin America antihypertensive segment. O CardioPlus atualmente detém 23% do quê? Market share. Yes, in the Latin America, no segmento antihipertensivo da América Latina. E por último, I'd like to propose for the Brazilian and Argentine markets. Eu gostaria de propor um acordo de distribuição, a distribution agreement. Fantastic, for the Brazilian and Argentine market. Para os mercados brasileiro e argentino. Então, se você fez isso, muito bem, congratulations. That was incredible. Mandaram bem, hein? Mandaram bem, hein? Congratulations. Bem, agora eu vou ensinar para vocês, antes do nosso vídeo, tá chegando o vídeo, hein? A dica do professor do dia. Sempre eu vivo dando dicas. A de hoje vai ser o método FAB. F-A-B. Que é Feature,
advantage and benefit. Feature, característica, advantage, vantagem, benefit, benefício. Então, todo representante farmacêutico de sucesso no mercado internacional usa FAB, consciente ou inconscientemente. Porque você precisa chegar ali descrevendo a característica técnica do produto, ou seja, o que ele é. Depois você vai explicar o que a característica permite, o porquê isso importa. E por último, você vai mostrar o impacto real com dados, o resultado para o paciente e para o negócio. Então é o que, porquê e o resultado. Olha só. This drug has a 24-hour sustained release formula. Esse medicamento tem uma fórmula de liberação sustentada de 24 horas. Isso deu uma característica do produto. E a vantagem? Which means patients only need 1 dose per day. O que significa que os pacientes precisam de apenas uma dose por dia. E o resultado? Resulting in 67 better treatment adherence in clinical studies. Resultando em 67% mais adesão ao tratamento em estudos clínicos. Notou? E essa, de dica, aula em aula, vocês vão desenvolver isso. E agora, eu preciso saber como que está o listening de vocês. Teacher, como assim o listening de vocês? Exatamente, toda aula a gente trabalha com vídeo. Vocês vão assistir um vídeo. O que eu peço para os meus alunos todo vídeo? Ele tem 25 segundos, então não vai levar muito tempo. Eu preciso que vocês escrevam esse diálogo. Eu vou colocar o vídeo 2 vezes, são 3 takes, e eu vou colocar esses 3 takes 2 vezes, para facilitar vocês também a ter que ficar voltando. Assistam, escrevam esse diálogo completo. Quando eu voltar, nós vamos ver esse diálogo na prática. O que foi dito nesse diálogo? Então assistam e voltem quantas vezes quiserem, quantas vezes for necessário, para vocês escreverem esse diálogo, ok? E eu vejo vocês já para a gente ter acesso ao diálogo. Vamos lá. Good morning, Dr. Wilson. Allow me to introduce CardioPlus, our latest antihypertensive. Clinical trials demonstrate a 43% reduction in cardiovascular events compared to standard treatment. I'd like to propose a distribution agreement for the Latin American market. Good morning, Dr. Wilson. Allow me to introduce CardioPlus, our latest antihypertensive. Clinical trials demonstrate a 43% reduction in cardiovascular events compared to standard treatment. I'd like to propose a distribution agreement for the Latin American market. And welcome back, aqui estou de volta. E aí? Vamos fazer essa autoanálise. 0 a 100, quantos por cento vocês entenderam? Eu acredito que entenderam bastante, até porque a gente estudou muita coisa desse diálogo. Então, o tema é feche negócio com distribuidores internacionais e nós tivemos 3 takes. Primeiro take, olha só o que teve aqui, ó. Good morning, Dr. Wilson. Allow me to introduce CardioPlus, our latest antihypertensive. Bom dia, Dr. Wilson. Permitam-me apresentar o CardioPlus, o nosso mais recente antihipertensivo. E ela fala, clinical trials demonstrate a 43% reduction in cardiovascular events compared to standard treatment. Standard treatment, tratamento padrão. Aqui talvez tenha um vocabuláriozinho que vocês, talvez eu nunca ouvi isso. Mas vocês pegaram todo o restante, tenho certeza disso. Ensaios clínicos, clinical trials, vocabulário importante, vocês vão lá no caderninho de vocabulário de vocês e ó, bota lá. Ensaios clínicos demonstram uma redução de 43% nos eventos cardiovasculares, em comparação ao tratamento padrão. O take 3, ele fala assim, ó, I'd like to propose a distribution agreement for the Latin American market. Eu gostaria de propor um acordo de distribuição para o mercado latino-americano. Yes! Congratulations! É de vídeo em vídeo que nós vamos desenvolver também a habilidade e compreensão auditiva de vocês. Então, nessa aula,
aqui fizemos, você aprendeu os 5 termos essenciais de vendas farmacêuticas em inglês, estrutura de pitch farmacêutico, abertura, dados, diferencial e fechamento, como não fazer um pitch, dados versus afirmação falsas, um diálogo real de apresentação para distribuidor internacional, e vimos o vídeo, ou seja, trabalhamos a nossa compreensão auditiva, visualizamos tudo que a gente aprendeu. E a dica foi aprender o método FAB, de Feature, Advantage and Benefits, para pitch farmacêutico de alto nível. Então, isso só nessa aula. Mas no curso completo, além da gente aprender, claro, muito vocabulário, que não dá só nessa aula demonstrativa para fazer tudo, muito vocabulário de dispositivos médicos e equipamentos. Tudo que é da indústria você vai saber. Focado em vendas, argumentação e negociação. Então você vai aprender a negociar contratos em inglês, responder objeções de compradores, apresentar estudos clínicos, fechar negócios internacionais. É demais, é muita coisa, realmente eu estou muito ansioso para a gente começar esse curso, para a gente estudar juntos. E bem, por hoje é só, e eu vou deixar uma homework para vocês. Toda unidade também tem homework, galera. E vocês baixem aqui o PDF dessa aula e vocês vão ler isso daqui, ó. Vocês vão repetir esse pitch em voz alta, com tom comercial e confiança. Então é muito necessário que vocês façam isso. Vocês vão falar, permitam-me apresentar o Cardio Plus, exatamente isso. Mas eu preciso que seja em voz alta, para você sentir, ó, tom comercial, confiante, pausado e focado nos dados. Cada número deve soar com precisão. E essa daqui eu quero que vocês façam de homework e de encerramento. Só precisa falar, só repetir, só ler isso daqui. E se imaginar fazendo essa apresentação. Thank you so very much. E até a próxima aula. Goodbye.